Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal da Mergues, em especial o programa Debatendo Joana de Ângeles. Eu estava lendo o livro O Despertar do Espírito e me deparei com um capítulo intitulado Violência Urbana. E fui pautando ele detidamente porque Joana nos cobra isso, né, em seus vídeos, e ela traz uma espécie de estudo antropológico, e não só antropológico, mas social, né, um olhar mais na sociologia, e depois ela emenda fechando com um aspecto da psicologia como uma terapêutica, vamos dizer assim. Mas é interessante que ela vai dizer que o homem, vamos dizer assim, ele está muito preso ao seu primitivismo antropológico. E devido a isso, quando nós não damos um salto ou não nos promovemos a isso, obviamente que vai ter toda uma pressão espiritual para que este evento ocorra. Mas esta pressão espiritual, ela sempre vai ocorrer em comum acordo conosco. Por quê? Porque os espíritos, em se tratando de espírito de luz, espíritos iluminados, espíritos esclarecidos, que já atingiram o que nós vamos chamar de a máxima, que é a ética do comportamento, eles não interferem totalmente, porque é antipedagógico fazer esse processo na caminhada do ser. Faz parte do processo da pedagogia do ser facultar para que haja um movimento espontâneo deste sujeito, ou seja, os sujeitos reencarnantes no mundo. Então, a partir daquele momento, eles vão criando situações e vão provocando para que haja uma promoção de saltos. Mas enquanto este ser, aí ela vai dizer, né, estiver preso, ainda nesse primitivismo que está mais associado ao seu passado, né, por isso o primitivismo, ele vai agindo de acordo com a natureza, ou ele vai viver, resumidamente, em estado de natureza. Bom, ela vai dizer o seguinte para nós, na seguinte lâmina, só para nós acompanhar. Assim, meus amigos, gostamos sempre de pautar que a nossa análise de estudo, ela é um provocar. Então a gente quer provocar para que você, junto conosco, vá depois pesquisar. E Joana exige, tá? Ela nos exige que façamos pesquisa porque ela fez. Então, na lâmina ela vai dizer o seguinte, ó, prestem atenção comigo. Herdeiro do primitivismo antropológico, portanto é uma herança, né, que ele carrega consigo e em si, do qual ainda não se libertou e predomina em sua natureza. O cidadão aquado reage para agredir porque se sente agredido, desde que dilapidado nos seus direitos humanos mínimos, que lhe não foram concedidos. Mitologicamente, o ser humano pode ser dividido em duas partes. Acima do diafragma, encontra-se na luz do dia e abaixo, na sombra da noite. Bom, eu gostaria de fazer uma pausa, porque eu me recordei, quando ela veio falar isso, me pareceu que ela estava meio citando os gregos, e principalmente Platão, porque Platão ele divide o homem em dois. Né? Ele vai dizer que o homem acima, o homem solar, o homem racional, ia para baixo, digamos assim, o homem material, o homem mais terra. Os gregos, eles dividem inclusive o ser em três partes. Então, ouro, né, a parte superior, bronze,
do diafragma aqui entre a glote, a garganta, até mais ou menos o umbigo, o bronze, desculpe, a prata, e depois o bronze, que é a terra. Por isso vai ter essa simbologia de medalhas, medalha de ouro, medalha de prata, porque a medalha de ouro atinge a máxima, que para eles era atingir a filosofia, né? Eles consideravam que, inclusive, o rei da cidade deveria de ser um filósofo. Por quê? Parece que ele puxa a brasa? Não, faz um sentido. É porque ele acha que o filósofo, ele é aquele que já diluiu os desinteresses mesquinhos e está em busca da verdade. Então, quando o homem ele perde esse endereço, me faz pensar, né, no olhar dela, juntamente com esse olhar da filosofia, ele passa a viver em estado de natureza, então ele perde o que é mais precioso, que é o discurso, o processo dialógico. A pessoa que não tem, ela vai citar ainda nesse capítulo, ela não tem um processo cultural globalizado. Ela cita no sentido de esse processo cultural globalizado, ou seja, um conhecimento vasto, um pouco amplo das coisas, por isso nós temos separadamente a educação tendo várias áreas. Não temos um pouco de dificuldades de perceber os fenômenos que se nos ocorrem em nossa frente, por uma falta de poder compreender melhor e fazer a leitura de mundo. Faltando-lhe isso, o que lhe sobra? Ele então encontra no seu discurso a violência. Ele não encontra no discurso a base da discussão dialética ou a discussão retórica, como os gregos faziam. Os gregos se reuniam para fazer verdadeiros debates retóricos entre eles, ainda que era um pouco entorpecido pela conquista de ser sábio, porque se tinha um debate aguçado e calorento, sempre no sentido de que eu queria ser melhor do que tu, então aí vinham os sofistas ensinar que era uma escola de filósofos onde Sócrates vai bater de frente, porque ele vai dizer que o conhecimento não pode ser algo para as disputas mesquinhas do mundo, e sim, o conhecimento deve ser belo, livre, o ser deve despertar a partir deste conhecimento. Ocorre que quando a sociedade, ela vai citar, é abandonada, fragilizada na educação e neste conhecimento, ela então passa a viver à margem social. Você sabe o que significa o marginal? É que ocorre que nós colocamos a palavra marginal em alguém que é considerado um bandido, por exemplo. E sempre um bandido no sentido periférico, aquele que mora mais na periferia. Sem discussões políticas, mas é bem isso, periférico. Só que marginal, a palavra marginal, ela significa dizer que você está à margem, né? Você não comunga daquele grupo, portanto, se você quer permanecer à margem, e ao permanecer à margem, você então se torna um marginalizado, ou seja, sai daquele contexto. Bom, nós entramos num acordo social. Nós temos, como diria Rousseau, um contrato social. O que é um contrato social? Contrato, por exemplo, social que nós temos não se pode mais andar pelado na rua. Outro contrato social, não se anda de moto sem usar um capacete. As leis, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, ainda não causa pavor, causa estranheza no trânsito ver alguém sem um capacete andando de moto. Por quê? Chegou-se à conclusão socialmente que ainda que aquilo um dia venha a mudar, qualquer ato, qualquer lei humana, porque elas estão suscetíveis à mudança, não justifica que determinada pessoa cometa algo em que nós já entendemos ser necessário para a sociedade.
o que que ocorre? Ela vai trazer para nós esta violência urbana como fruto desse descaso, ou seja, nós não damos importância para determinados grupos, porque é um descaso, nós não damos aquela importância e passamos a criar uma sociedade à margem. E essa sociedade à margem, não tendo compromisso, porque ela está marginalizada, ela então age ao seu bel prazer. Eu vou seguir na lâmina seguinte para nós pegar mais esse gatilho emocional de visão de Joana de Ângeles. Observe. Quando não se é bem educado, se age por instinto, por automatismo psicológico de autodefesa, em processos inconscientes de agressão, precatando-se para não ser agredido. A ausência do discernimento, portanto, de consciência ante o que deve e pode fazer, em relação ao que pode, mas não deve executar, ou ao que deve, mas não pode produzir, impulsionam-o sempre a dar continuidade aos desmandos que o convertem a um revel, mais digno de reeducação do que propriamente de punição. Ou seja, o que ela nos põe aqui? Às vezes a gente se assusta, né, com determinadas pessoas que ignoram o conhecimento, pelo processo da estupidez, por exemplo, e ela vai dizer que estes seres são mais doentes, ou seja, mais doentes, mais passíveis de educação do que propriamente de punição. Veja bem, se nós pegarmos às vezes a gente vê esses espíritos nas obras, por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda cita muito espíritos que de extrema agressividade, quando são levados ao lado de mentores nobres espirituais, toda a agressividade desaparece pelo simples ato do diálogo de coração e fraterno, porque esse é o único que torce o orgulhoso. A agressão, ela é sempre um fogo sobre outro fogo. Então, a observação de que o conhecimento, e quando ela fala, né, de conhecimento, não é o conhecimento apenas puramente, simplesmente pelos livros, mas o conhecimento libertador. E veja bem, não é o acúmulo de informação e de conhecimentos que delinea um ser inteligente e nobre. O conhecimento, Sócrates, por exemplo, ele dizia que nada sabia. Veja bem, não é que ele não sabia, não é que ele não identificava o seu conhecimento e a sua sapiência. Ele pensa em que um ser que, à medida que mergulha no conhecimento, e quanto mais ele se aprofunda, os horizontes se alargam de tal forma que ele percebe o tamanho e a extensão do quanto ele ainda precisa saber. Identificando isso a partir do conhecimento que ele observa, ele consegue identificar esse tamanho, essa extensão, e claro, há um processo de humildade, de ver isso. Então, naquele momento ele identifica que quanto mais ele sabe, mais ele ignora. Portanto, não significa dizer que ele não saiba, significa dizer que ele tem muito a saber. Portanto, ele vai dizer que realmente nada sabia. Nada sabia da extensão infinita que é oferecida pela eternidade afora, pelo infinito, porque infinito e eternidade tem diferença. Mas ele vai observar, por isso ele buscava aqueles que estavam à margem para trazer, Jesus, por exemplo, trazia os que estavam à margem para o contexto e colocava-os como artífices e como sujeitos que deveriam mudar a sua própria condição. Ele jamais permitiu que dentro do processo pedagógico, até porque o seu evangelho é um processo pedagógico, né? E ela vai dizer assim, olha, quando não se é bem educado, e é isso que ela se refere, bem educado não é no sentido de
ter um diploma apenas, porque isso é um coroamento, né? E ele diz assim, se age por instinto, ou seja, quando tu não proporciona para a criatura, ou o sujeito, ou os sujeitos reencarnantes, um processo de libertação a partir do conhecimento, ele então vai viver o quê? À margem. Por isso, ele então vive um automatismo psicológico e devido a isso, uma autodefesa, que é sempre pela agressão. Aquele que desconhece a sua realidade, aquele que não consegue se conhecer, e para se conhecer realmente nós precisamos estudar, e estudar aliado à mudança do exemplo, do exercício, do despertar das virtudes, porque não é só o conhecimento, né, mas o conhecimento aliado para que aquilo me proporcione algo melhor. Então o que acontece comigo? Eu não sei fazer isso, eu sei fazer isso na agressão, né? Todo aquele que não tem razão, ele impõe pela agressão. Ele não sabe o diálogo, o discurso, o caminho pelo diálogo. Então, Joana, ela tem um papel importante para nós, porque ela vai entendermos que a nossa busca espiritual, ela deve ser uma identificação de nós mesmos. A partir do momento em que eu procuro fazer essa identificação, eu delinee 2 pontos: a minha partida e aonde eu quero chegar. Onde você quer chegar? Nós devemos ter um cuidado para que nesta caminhada nós não agreguemos informação e conhecimento a partir das letras, comparando isso à evolução espiritual. Não é o acúmulo de informação, não é o acúmulo de livros, mas sim o que nós fizemos com esses. Porque há muitas pessoas que não trilham este caminho, né, do acúmulo de informação e ainda assim conseguem fazer a sua caminhada espiritual. Por quê? Porque está mais nas entrelinhas. Pegar o autor e observá-lo nas suas entrelinhas, nós vamos ver que a nossa caminhada ela vai ida e volta. Nós sempre vamos e voltamos. Observem que nessa minha fala eu trouxe Joana moderna, mas voltei lá atrás para falar dos gregos. Então, não existe uma caminhada linear, reta, existe um ir e um voltar, sempre. E ela então continua para nós, nos dizendo assim: enquanto os governos e a sociedade não compreenderem que o problema da violência se deriva de muitos fatores, desde os psicossociológicos até aqueles que naturalmente são outros fatores que predominam, como violência, especialmente as psicopatologias que acompanham o ser humano, exigindo tratamento adequado. Eu dei um salto ali, você vai ver no texto, lá do primeiro parágrafo ao segundo, porque, para tentar dar uma resumida, porque existem, né, dentro da visão dela, e ela já vai repetir por 2 vezes, pude observar que ela relata que existe sim 2 fatores que podem contribuir para o entrave desta caminhada deste sujeito, que é o fator endógeno e o exógeno. O endógeno, os fatores internos, nós sabemos que muitos reencarnam com sérios problemas, síndromes severas, problemas de deficiências, e o exógeno, os problemas sociais. Mas, independente ou não, isso é uma questão de política social, é o que ela vai chamar atenção, e um olhar. A partir do momento, ela vai dizer nesses 2 parágrafos, um olhar sincero para a modificação dessa estrutura mental, nós julgamos pessoas à margem, portanto, há uma violência que depois se volta contra nós mesmos. Aí vamos dizer, nós não contribuímos para que a criança seja bem educada e depois somos vítimas na primeira esquina, por ser assaltada, e vamos reclamar. Então nós reclamamos muitas vezes daquilo que auxiliamos e contribuímos para que ocorresse. Esta chamada fica bem resumida nesses 2 parágrafos, e aí por fim ela vai nos dizer o seguinte: havendo eliminado o sagrado mediante a zombaria, o desrespeito pelas heranças culturais e antropológicas da crença da imortalidade da alma e em Deus, desestruturando o ser humano
e nada lhe oferecendo, como substituto, deixando o órfão de valores idênticos, portanto, sem rumo. Essa violência contra o passado desarticulou-se as esperanças no futuro. A violência é doença da alma, que a sociedade permitiu se contaminasse. Olha, novamente, né, ela vai pontuar ali, nos dizendo que a nossa omissão perante vários fatores sociais é que foi essa permissão desse crescer desta violência. Encerrando, ela vai nos dizer uma revisão dos conteúdos sociais e éticos, ou seja, nós precisamos rever essas questões de conteúdo, né? O que nós estamos produzindo nessa sociedade e os seus padrões éticos, o reconhecimento da necessidade terapêutica do indivíduo, buscando Deus e a religião sem dogmas e sem castração. O que ela vai nos pontuar? Uma religião, uma filosofia ou filosofias religiosas que nos libertem e não nos castrem, né? Nos tolhindo através de um pecado ou simplesmente de uma forma de nos libertar moderna do chicoteamento, né? Mas sim libertar o ser humano, fazendo com que ele acredite e volte a confiar. 2 pontos: na justiça de Deus, para que ele não busque a justiça com as próprias mãos, mediante as injustiças sociais. Então a Joana, percebam que ela vai além, né, nos seus discursos, ela vai além nas suas defesas, ela é um espírito extremamente preocupado com todos e muito ainda preocupado com todo o conhecimento, e um conhecimento bem aplicado, né? Não é um conhecimento catedrático apenas para dizer que saber. Sabe aquele conhecimento, eu digo que apenas falo, pronuncio para dizer que apenas sei. Não, ela faz com que nós reflitamos em todas as pontas a benefício do ser. Um abraço, meus amigos.